Fábio Sorge, Beca Surrada. Hoje, pedido da nossa seguidora, a Maria Antonieta Whittaker, eu vou comentar um pouquinho as investigações da CPI da Covid nos seus aspectos jurídicos, né? E eu vou fazer dois vídeos porque no primeiro momento eu queria tratar do depoimento do Fábio Van Garten, meu xará, Fábio, que ocorreu na quarta-feira, dia 12 de maio, e terminou com um pedido de prisão do Van Garten pelo senador Renan Calheiros e com um bate-boca entre o senador Renan Calheiros e o deputado Flávio Bolsonaro, um chamando o outro de vagabundo. Também vou tratar, e isso vai ser no vídeo de amanhã, sobre o HC concedido pelo ministro Lewandowski em relação a um pedido do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello para que pudesse ficar em silêncio, não responder determinadas perguntas em seu futuro depoimento. Pedido esse que foi deferido então pelo ministro Lewandowski, garantindo ao ex-ministro Pazuello, Eduardo Pazuello, a possibilidade de ficar em silêncio, não responder perguntas e não ser preso em razão desse comportamento. Muito bem, vamos então ao tema de hoje, que é o depoimento do Fábio Van Garten. E a Maria Antonieta me perguntou se a condução, né, das investigações pela CPI, com bate-boca, discussão, ameaça, se é a melhor condução, se é uma condução correta. Não, não é, Maria Antonieta, não é. Na verdade, aqui nas comissões parlamentares de inquérito, nós temos o parlamento, uma comissão do parlamento, funcionando anomalamente, como um órgão investigativo. Então é importante a gente compreender que essa atuação da CPI, os senadores que lá estão, porque nós estamos falando de uma CPI do Senado, estão funcionando como se fossem verdadeiros delegados de polícia, fazendo uma investigação, e isso vai ser concluído com um relatório que vai ser encaminhado ao Ministério Público, que poderá ou não denunciar pessoas ali implicadas naquele relatório. Basicamente é isso. Então, como toda a investigação, essa deveria ser conduzida com serenidade, com tranquilidade, buscando demonstrar os fatos, esclarecer eventual autoria e a materialidade de delitos. Agora, o que acontece na CPI, inclusive porque as sessões são televisionadas, é que há um desejo dos senadores ali de aparecer tremendamente, né? Muitas vezes mais do que a pessoa que está ali depondo. Então há uma busca de holofote político, porque nós estamos com vários políticos ali participando dessa investigação. Então, infelizmente, não é de se estranhar que isso ocorra, né? Gente querendo aparecer, bate-boca, confusão, gente querendo tumultuar a investigação. Isso, infelizmente, é muito comum, Maria Antonieta, infelizmente. Sobre o episódio do Fábio Van Garten. Na última quarta-feira, então, o relator da CPI, o senador Renan Calheiros, pediu ao presidente, senador Osmar Aziz, para que o Fábio Van Garten fosse preso em flagrante por falso testemunho. Isso gerou uma reação do deputado Flávio Bolsonaro, que chamou do senador Flávio Bolsonaro, que chamou o senador Renan de vagabundo, aí eles bateram boca, a sessão foi paralisada. E o presidente da CPI, o senador Osmar Aziz, entendeu que não era caso de se prender em flagrante o Fábio Van Garten e, na verdade, determinou que fossem extraídas cópias daquele depoimento para o Ministério Público, para que o Ministério Público tomasse as providências que julgasse cabível, né? Já como titular da ação penal, competiria ao Ministério Público uma denúncia por eventual crime de falso testemunho. E agiu bem o senador Osmar Aziz. Agiu bem porque, em relação ao crime de falso testemunho, não é possível a prisão em flagrante em razão de uma disposição do Código Penal. O crime de falso testemunho está previsto no Código Penal no artigo 342. Diz lá esse artigo que fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Então, esse é o crime de falso testemunho. Agora peço a atenção de todos para o parágrafo 2º. O fato deixa de ser punível se antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito
o agente se retrata ou declara a verdade. Então, antes da sentença do processo em que se ocorreu o ilícito, se aquela testemunha se retrata e efetivamente conta o que aconteceu, o fato deixa de ser punível, o fato deixa de ser criminoso esse fato. Por isso, no momento em que há o depoimento, não é possível prender essa pessoa em flagrante, porque pode haver uma futura retratação. Em se tratando de CPI, porque não vai haver uma sentença nessa CPI, vai haver um relatório, esse raciocínio pode ser aplicado de modo analógico para, e aqui atenção, o momento da conclusão do relatório. Então a testemunha que fez uma declaração falsa poderia se retratar até que antes do relator concluir o seu trabalho. Por isso não é possível a prisão em flagrante, como queria o senador Renan, não é possível a prisão em flagrante. E está correto, senador Osmar Aziz, de extrair cópia daquilo e encaminhar para o Ministério Público. E aí o Ministério Público provavelmente vai aguardar a conclusão dessa investigação, do relatório, vai aguardar se o senhor Fábio Van Garden vai alterar suas declarações, para então verificar se denuncia ele ou não. Então, Maria Antonieta, essa é a primeira parte de pergunta, da sua pergunta, sobre a condução da CPI e sobre a questão do falso testemunho, e sobre por que não se pode prender alguém em flagrante e falso testemunho. Isso é, na prática judiciária, muito comum, né? Se o juiz entende que é falso testemunho, tira cópias, manda para o Ministério Público. Isso é consolidado. E é assim que a CPI deve agir também. Agradeço a todos e voltamos para tratar do habeas corpus do ministro Eduardo Pazuello.